Olá, eu sou o Magno Santana. Bem-vindo ao CriaCast, o canal da Criante Comunicação Integrada, dedicado a falar sobre comunicação, marketing e negócios. Hoje nós vamos ter um CriaCast diferente e muito especial. Nós estamos aqui com um convidado, que é o Cláudio Reis, que é um talento incrível, que saiu aqui da Bahia e foi brilhar em Hollywood. Pra vocês terem ideia, o Cláudio, ele é diretor de criação e arte da agência The Refinery Creative, uma das maiores do ramo em Los Angeles. Ele é responsável, só para vocês terem uma noção do tamanho do trabalho que ele desenvolve, por campanhas internacionais de grandes sucessos, como Toy Story 3, Encantada, Enrolados, Carros 2, Alvin e os Esquilos, Poderoso Chefinho, Snoopy, Angry Birds, Kingsman, Jumanji, esse novo que vai estrear. Tá bom para vocês? Brincadeira, né? Olá, Cláudio. Tudo bom? Prazer enorme estar recebendo você aqui. E aí vamos conversar um pouco, conhecer um pouco dessa trajetória incrível. A primeira pergunta é: como alguém que saiu de Feira de Santana, nasceu em Feira de Santana, foi parar em Hollywood? E acho que a maioria das pessoas gostaria de saber como é que é possível isso, como é que alguém consegue fazer uma jornada tão incrível e chegar aí na meca do cinema mundial. Desde criança, em Feira de Santana, eu sempre gostei de desenhar. Desenhar, na verdade, é a memória mais remota que eu tenho na minha vida. E dos desenhos de criança para os desenhos de adolescência, eu segui para a faculdade, eu fui eu fui aluno da primeira turma do curso de desenho industrial da UFBA, que agora acho que é design gráfico o título, e depois de lá eu tive meu primeiro trabalho, que foi no Senai Setins como diretor de arte. Eu trabalhava num setor tecnológico, era o único artista no meio dos técnicos todos, e fazendo direção de arte para um projeto de educação à distância. Posso fazer um parêntese? Claro. Quem não sabe, eu também trabalhei nesse projeto. Nós nos conhecemos lá, desde lá. Tem história, né? E de lá eu fui para São Paulo, Eu recebi uma proposta para representar a Adobe, e eu viajava pelo Brasil fazendo consulta como diretor de arte, Nessa trajetória eu também comecei a trabalhar como ilustrador em São Paulo, independente, Eu trabalhei com várias agências em São Paulo, e em 2003 me surgiu um projeto grande, que eu tive praticamente que dedicar todo o meu tempo a esse projeto, que foi um projeto para o McDonald's chamado Mac Internet. Eu fui convidado a ser o diretor de arte principal e criei não só a parte publicitária do projeto, como todo o conteúdo desse projeto. E a história de vida toda mudou, que é como a gente diz em inglês, teve o turning point em 2005, numa viagem casual que eu tinha feito a Los Angeles, uma viagem turística. Eu conheci um fotógrafo, amigo de um amigo meu, e a gente numa noite, saindo lá na balada, falando de trabalho e tudo, ele me mostrando as fotos dele, eu fiquei fascinado com o trabalho. Ele disse: olha, eu crio ilustrações que são hiperreais e tem um estilo meio parecido com as suas fotos, Ele tira muita foto de celebridade, me lembra até o estilo de um fotógrafo que eu admiro muito dos anos 70, chamado Francesco Scavulo, e sempre foi uma inspiração para mim. E ele ficou fascinado com os desenhos e ele disse: cara, eu conheço um diretor de criação que está abrindo a própria agência dele, ele está procurando por um profissional com o seu perfil. Olha o universo aí começando a conspirar, E foi literalmente isso, porque ele disse: por que você não liga para ele, marca para se encontrar e vendo o que é que deu, eu vou mandar o seu site. Então ele mandou o site, eu liguei pro cara e ele disse: você pode vir aqui passar um dia na agência? Eu lembro que eu tinha poucos dias de sobra na viagem, dia de férias, Aí eu disse: um dia de férias, bateu aquela baianidade, eu queria ir pra praia, conhecer algumas coisas. Mas ele disse: não, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que é que dá nisso. Não estava muito, sem muita expectativa, mas fascinado com a situação.
e fui lá. E tudo aconteceu muito rápido, né? Ele perguntou se eu podia passar o dia, ele me deu uma série de tarefas lá para poder conhecer a minha habilidade e ver mesmo que eu era a pessoa que criava aquelas ilustrações, para poder ver o meu conhecimento, a minha habilidade. E não foi simplesmente só uma entrevista, eu realmente executei algumas tarefas. E no final de tudo isso, ele virou para mim e falou: olha, eu estou fascinado com o seu trabalho, eu acho que você vai trazer uma contribuição grande para a minha empresa e tem uma proposta para você de trabalho e patrocinar o seu visto, se você quiser mudar para Los Angeles. Uau! E eu realmente não acreditei, né? Eu fiquei fascinado com a ideia. Eu lembro que naquela noite... Surpreso, né? Surpreso, Imagino. Eu liguei para minha mãe e falei para ela, né? E foi engraçado que o primeiro comentário dela foi que, nossa, mas na Califórnia tem tanto terremoto, né? E foi muito engraçado. E foi quando eu mudei, de fato, para Los Angeles, né? Foi o seu turning point, como você falou. Foi o meu turning point da minha carreira. E o curioso é que a ilustração é que foi o elemento chave. Né? Eu vinha desenvolvendo todo um trabalho no Brasil de internet e direção de arte. E seria inicialmente para eu trabalhar mais como ilustrador mesmo, né? Para a parte de criação das campanhas, né? Eu queria deixar um alerta aí, que é a questão da oportunidade. Quando ela surge, você não pode desperdiçá-la. Eu acho que, observe que o Cláudio hesitou porque era um dia de férias, mas foi. Foi, encarou, queimou o dia de férias dele. Deixei a praia de lado, né? Deixei a praia de lado e fui. E a oportunidade aconteceu. Fica a dica, viu, gente? Bom, uma vez que você mudou a sua vida, mudou de país e de repente, não em qualquer país nem em qualquer lugar, você estava em Hollywood. Como é viver e trabalhar em Hollywood para um baiano? Então, Hollywood tem uma coisa similar à Bahia, digamos assim. A gente tem uma fama aqui no Brasil de laid back, né? Uma palavra que eu gosto de usar, que é descontraído. E Hollywood, comparando ao universo de mercado nos Estados Unidos, Nova York, ou Chicago, outros lugares, tem esse aspecto também, né? Mas é uma cidade extremamente profissional. Tudo está baseado no talento. Se você tem um talento, os caras vão te puxar para cima, para cima, para cima, e você tem que ir no ritmo. Empurrar, você está no inglês, no push. Pois é. E é engraçado você falar isso, que eu troco essas palavras hoje em dia, né? Quando é hora de puxar, quando é hora de empurrar. Isso é engraçado. Mas, então, os caras vão te empurrando para cima, né? E foi tudo muito rápido, né? Porque eu mudei para lá como um ilustrador, mas eu me vi em alguns meses já tendo a oportunidade de trabalhar como diretor de arte. E no primeiro emprego que eu estava lá sobre o visto de artista, né, que era o que eu tinha, em uns 4 meses, né, por aí, eu entrei a trabalhar numa campanha que foi a do Lucas, o Intruso no Formigueiro, que foi o primeiro filme de animação da Warner Brothers. Legal. E eu vi que os meus layouts estavam sendo aprovados, né? E tudo foi muito rápido e as peças começaram a ser aprovadas e enfrentei até que a competição Bacana. de uns outros dos diretores de arte americanos. Uau. Que estavam meio intimidados, né? Esse cara veio do The Jungle, né? E Cláudio from the Jungle. E tudo aconteceu muito rápido. No mundo inteiro, a competição é uma realidade, né? O Brasil também, a gente vive um ambiente cada vez mais competitivo, mas a gente sabe que os Estados Unidos, nesse aspecto, eu acho que ele está à frente. Então, a pergunta que fica é, você sente isso? Existe muita competição entre os profissionais, no caso, profissionais que competem com você, e entre as agências que competem umas com as outras pelos projetos? Sim. Tem uma competição bem acirrada,
bem diplomática, né? Mas a competição é forte, né? Na verdade, Los Angeles, por ser essa meca do cinema no mundo, é uma cidade bem cosmopolita nesse sentido, né? No mercado de entretenimento. Na questão geral da cidade, não tanto quanto Nova York, né? Mas todo mundo que quer trabalhar na área de cinema, em algum momento da vida, vai passar ou vai para Los Angeles, né? Ou para tentar, ou por ter tido uma oportunidade, né? Como foi, eu me sinto abençoado nesse sentido. E você tem que se adaptar a toda a situação do mercado de lá, né? Não só com os outros profissionais, porque todo mundo quer dar o de melhor, todo mundo quer fazer a arte do melhor filme. E é essa maneira como você evolui como um diretor de arte, né? Quanto mais o seu trabalho vai tendo resultado e vai sendo aprovado e você vai tendo essa percepção do gosto dos clientes diferentes, né? Você tem que entender muito qual é a estética de um estúdio, qual é a estética do outro, né? E mostrar o que de melhor você pode fazer nesse sentido. E as agências também, né? As agências elas são escolhidas pelos estúdios. Às vezes mais de uma agência está trabalhando na campanha de um mesmo filme, né? Eles investem federal, é um investimento grande para que o que de melhor possa ser feito para vender o filme. Perfeito. Então eles têm que entender também a estética do estúdio, e o estúdio vai selecionar as agências pela estética da agência também, né? Então vão ter aqueles clientes que querem uma coisa mais conceitual, né? Vão ter os clientes que querem uma coisa mais general audience, né? Porque fazem filmes mais PG ou alguma coisa nesse sentido. Tem os que querem, os que fazem filmes mais de conteúdo mais profundo, então querem uma coisa mais intelectualizada, não tão comercial, e é importante ter essa percepção, né? Aí você já deu a deixa para a próxima pergunta, que é assim, qual é exatamente o seu trabalho? Justamente essa questão das campanhas internacionais, né? Você, pelo que eu entendo, é uma pessoa que faz a ponte entre a linguagem original da campanha e a linguagem que se adequa mais aos países estrangeiros em que ela vai ser veiculada. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso. Como é que é o seu trabalho, o que é que você faz? Hoje o meu trabalho é bem pouco com ilustração e muito mais como diretor de arte e diretor de criação, né? Então a função principal do meu trabalho é assistir o filme, ler o script do filme, entender o que é que o estúdio quer com aquele filme e ter essa percepção do mercado muito mais internacional. Eu trabalho muito mais com o mercado internacional do que o mercado doméstico. Doméstico eu digo Estados Unidos. E sendo um estrangeiro, isso foi uma vantagem para mim, né? Foi uma coisa que me trouxe ascensão no mercado por essa percepção. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de história, né? A minha carreira profissional nunca se resumiu só a ser o brasileiro, né? A cultura europeia, a cultura asiática, a cultura do Oriente Médio. Então, tudo isso contribuiu a longo prazo no meu sucesso como profissional trabalhando com isso. Então a gente consegue, a partir do que você falou, perceber que os estúdios compreendem quão fundamental é adequar a mensagem ao público-alvo. Quer dizer, não é a mesma estética, a mesma linguagem, o mesmo layout que vai agradar ou acertar em públicos de diferentes países, diferentes audiências. Isso é muito importante, fica aí mais uma dica em relação à comunicação e marketing. Adequar a sua mensagem aos seus públicos-alvo. Bacana. Uma dúvida que muita gente tem em relação ao fato de trabalhar no mercado num país estrangeiro, e principalmente no caso dos Estados Unidos. Você já vivenciou algum preconceito por ser brasileiro trabalhando no mercado americano, trabalhando em Hollywood? Não, teve algumas situações, mas nada de relevante que
pelo que eu tivesse me sentido ofendido. Bacana. Que bom. Algum problema. Los Angeles é bastante cosmopolita e Hollywood muito mais, né? Muito mais até do que a cidade, né? Eu lido com profissionais de culturas diferentes, com sotaques diferentes, né? Então, fora os atores que realmente precisam trabalhar na dicção e tudo, eu lido com gente do Oriente Médio, gente da Ásia, e principalmente no lado dos clientes. Que legal. Né? No lado da indústria em si que eu trabalho, a agência que eu trabalho não tem tantos estrangeiros, mas já o pessoal de outras agências, tem colegas europeus, alguns da América Latina, alguns asiáticos do Oriente Médio. Então, alguma coisa engraçada já aconteceu pelo fato de ser brasileiro? Tem alguns fatos engraçados e curiosos. Uma das coisas que me chama a atenção é o fato de, quando eu estou no meu processo de criação, eu gosto de cantar, né? Então, no escritório eu tenho meio que... Eu não sou nenhum tenor, eu sei que a voz não é o meu talento artístico, mas é parte do meu processo criativo. Então, nas empresas que eu já trabalhei, eu tenho a reputação aquele... É o cara que canta. O fato de eu ser brasileiro já ajuda, que para americano é uma coisa meio estranha, né? Tipo assim, você é o cara que tem o caliente da história, né? O latino, né? Que vai e leva alegria para o ambiente de trabalho cantando. E até já teve de colegas de trabalho de se empolgarem e começarem a cantar também em alguns momentos. E até do pessoal fazer, olha, Cláudio já está influenciando todo mundo aqui, vai virar um coral isso aqui. Mas são músicas em português ou em inglês você canta? São às vezes em português. Eu gosto muito de rock, né? Rock, sou fã do Queen, e então geralmente... Quem não é? Geralmente são mais músicas de rock, claro que num volume respeitável, né? Aceitável. Falando sobre o ambiente de trabalho, você falou que canta e tal. O ambiente de trabalho numa agência de Hollywood é uma coisa muito sóbria, séria, focada? É mais descontraído, relaxado, barulhento? Como é que é? Não, é um ambiente com bastante respeito, mas é um ambiente divertido, né? Claro que tem momentos de tensão, às vezes está com estresse com o cliente, tem alguma coisa que tem que entregar, que o cliente vai ter uma reunião, a gente vai ter uma reunião. Então tem coisas que são às vezes meio, como eles dizem, a hot potato, né? Uma batata quente. E então tem momentos que todo mundo tem que estar meio que focado, mas existe muita descontração, a gente sempre sai, né? Ou seja, do almoço ou às vezes no final do expediente a gente faz piada, muitas piadas. Eu sempre digo que as minhas piadas em português são mais divertidas do que em inglês, mas ninguém entende. E essa foi uma questão complicada na adaptação no início. Eu não ria das piadas e eles não entendiam as minhas piadas. Nossa, né? Mas depois de 10 anos a coisa já vai se acomodando, né? Vai nivelando. Uma coisa uma pergunta difícil de responder hoje, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Todo mundo sabe que a dinâmica do mercado, a dinâmica da tecnologia, a evolução das coisas está superando a capacidade, às vezes, da gente acompanhar o que está acontecendo. Então, eu vou fazer uma pergunta muito difícil, você responde assim da maneira que você achar que consegue. Como é que você vê o futuro do seu segmento, o futuro dessa área de atuação num mercado tão, digamos assim, que dita tendências, como é o caso do mercado de cinema americano? Bom, tem um fator até bem interessante nessa pergunta, porque quando eu mudei para Los Angeles, no Brasil eu vinha trabalhando muito com a parte online, né, com direção de arte para a internet, e os últimos anos que eu morei no Brasil era o foco. Quando eu mudei para lá, eu sabia já com a proposta e como tudo se enveredou pela minha carreira até então, que era mais voltado para a mídia impressa, né? Então, teve momentos que eu pensei, estou meio que voltando no tempo, né? Mas a dimensão a nível internacional, principalmente,
de campanhas impressas é muito grande, né? Agora, claro que tem uma evolução, tem uma mudança das mídias em si, né? Hoje a gente já cria posters, por exemplo, o próprio conceito do pôster. Tem os posters tradicionais e tem os posters em movimento, né? Já é uma tendência muito comum. Nem em todos os lugares do mundo tem o uso da tecnologia dos posters em movimento, né? E tem uma tecnologia específica, né? Tem uma linguagem específica para criar esses posters, né? Então, até por parte do cliente também tem algumas limitações ainda, não evoluiu a nível desde que essa tecnologia surgiu, ainda não evoluiu tão rápido como a gente esperava, né? Mas a gente tem que ficar ligado, claro que a internet é uma mídia que cresceu muito, né? Em todos os sentidos, mas para o cinema em específico, nem tanto, né? Houve um período que em mídia social o cinema tinha explorado muito páginas de filmes e coisa, a gente criava coisas interativas para os filmes. Isso meio, não que parou, mas meio que estagnou a nível de marketing, né? Porém, a questão viral, né, de comunicação viral, de teaser, né, na campanha, essa sim cresceu muito, né, de elementos que a gente cria para poder jogar em mídias sociais que trabalham com a questão viral, não necessariamente do conteúdo, né, do filme. Isso cresceu bastante. Aí uma coisa que eu queria comentar é que isso é muito importante, a importância da campanha integrada e multiplataforma, a necessidade de não desprezar nenhum canal de comunicação e considerar todos os possíveis canais de comunicação pela eficiência que eles têm. Então, eu já vi muitas campanhas de grandes filmes que, além de fazer um excelente trabalho digital, de viralização social, né, etc., fazem outdoors, fazem painéis em mídia exterior, fazem mobiliário urbano, fazem impressos em jornal e todas as mídias. Por quê? Os caras sabem que o público está em todos esses canais e ele não pode ser desprezado. Isso é uma outra dica importante. Tem um aspecto que eu gostaria de colocar, que às vezes as pessoas criam uma visão meio deturpada do que eu faço. O meu trabalho não é como algumas pessoas já falavam, ele é o cara que cria pôster, né? Lá, a expressão que a gente usa para esse trabalho é key art, né? Que é uma arte-chave. Então, o meu trabalho em si, né? A nível até de respeito, como você falou antes, do profissional, é criar a peça-chave de comunicação visual. Claro, o pôster é o elemento X da questão, né? A nível internacional. Mas eu não crio o pôster, eu crio a peça-chave baseada no pôster e a partir daí isso vai ser utilizado em tudo. Se desdobra em tudo que é feito, né? Para a Europa, por exemplo, a gente cria peças específicas para metrô, né? A gente tem que ter o pessoal de produção que enlouquece, né? Com todas as medidas e todas as adaptações, né? Porque tudo é criado em cima de um formato meio que vertical, mas quando a gente cria, qualquer pôster que a gente cria, qualquer peça-chave, digamos assim, que o pôster é o carro-chefe, digamos, né, da campanha, mas a gente sabe que aquilo vai virar um billboard, aquilo pode estar em Paris, tomando uma fachada inteira de um metrô, que são algumas peças específicas, para Londres também, né? Então, tudo, peças promocionais, a gente cria tudo que envolve a campanha de um filme, né? Se o estúdio está fazendo um acordo com a Mercedes-Benz, com a Coca-Cola, com qualquer marca, e vai ter uma mescla, né, entre essas empresas para promover o filme e promover a empresa, essa arte também passa pela gente. A gente trabalha meio que em conjunto com o estúdio e com as agências que estão cuidando dessas marcas, porque a gente não cuida dessas marcas, mas a gente cuida do estúdio, né? Então, tudo isso é abordado a partir da peça-chave. Fantástico.
Bom, Cláudio, os estúdios, eles têm muito dinheiro, têm muita estrutura, têm profissionais talentosíssimos. Por que eles não têm as agências internamente? Por que eles buscam essa competência fora do estúdio? Então, a minha percepção como artista nesse sentido e como publicitário é uma coisa bem prática que às vezes se torna confuso, porque Los Angeles e, no outro caso, apenas Londres são cidades que têm agências específicas que cuidam de entretenimento, né, de publicidade para entretenimento, né, que é, no caso, cinema, TV. E o que acontece de uma forma prática é que nós somos agências de publicidade, como qualquer outra agência de publicidade. A diferença é que o nosso cliente é um cliente de criação também. Porém, a função de um estúdio é criar o filme, né? Como, eu darei um exemplo, a Coca-Cola ou Pepsi ou qualquer refrigerante, o objetivo deles enquanto empresa é criar o drink, criar o produto. E as agências que cuidam dessas contas, elas vão vender esse produto. Então, quando a gente trabalha com a campanha de um filme, nada mais é do que tratar o filme como um produto, né? E como é que esse produto deve ser vendido. Quem que é o público-alvo, quem que é uma general audience, como eles falam, ou eu tenho um segmento mais específico, se é um filme de terror, se é um filme de drama, se tem um rating nisso. Então, o nosso trabalho está aí. Na verdade, a gente trata o filme exatamente como uma agência regular de publicidade trataria qualquer produto ou serviço de um cliente, e o nosso objetivo é vender, não criar o produto. Perfeito. Isso é muito bacana e a provocação foi nesse sentido, porque a gente às vezes aqui confunde e as empresas têm às vezes a ilusão de tentar resolver todos os seus problemas indoor, quando na verdade isso não é possível. Hoje o mundo é de interdependência e de complementariedade, na medida em que nenhuma empresa é capaz de ter todas as competências e todos os conhecimentos dentro dos intramuros. Ela precisa se associar a outras empresas que têm competências complementares para chegar onde se quer. Então, e é por isso que empresas como a que Cláudio trabalha, a Refinery e outras, e por isso que profissionais como ele têm o espaço que têm, porque lá eles têm a clareza em relação a isso. Muito obrigado por essa resposta, porque ela muito bom ouvir isso e confirmar que essa é a linha de raciocínio que os mercados mais desenvolvidos praticam. Que você trabalha com o que você gosta, a gente sabe. Que você como você mesmo, em palavras suas, é um abençoado por ter essa oportunidade também. Mas o ser humano sempre quer mais, sempre quer novas fronteiras. Você tem expectativas em relação a outras áreas de atuação, a atuar em outros mercados? Fala um pouco sobre isso. Então, um fato interessante que aconteceu em 2016, né? Eu tive algumas oportunidades lá, profissionais, situações profissionais que, novamente, o universo conspira, né? Eu fiz alguns trabalhos de artes plásticas numa dimensão que eu não tinha feito até então, né? A minha história toda como ilustrador, artista plástico, isso sempre foi uma discussão da qual eu nunca me preocupei em ver em qual rótulo eu me inseria. Eu me considero um artista visual. E eu comecei a fazer alguns trabalhos que são inspirados ou em comic books, que é uma coisa que eu gosto muito, ou em música, né, que sempre foi a minha maior fonte de inspiração. E a resposta tem sido muito positiva, né? Tudo tem dado muito certo, a recepção de galerias e de colecionadores de arte lá em Los Angeles tem sido boa. E é uma coisa que estou investindo. Investi um pouco no ano passado, investi bastante esse ano, e a minha expectativa é de investir mais ainda no ano que vem. Existe alguma grande inspiração? Estou aqui buscando, viu, gente, perguntas que algumas pessoas da equipe da Criante fizeram, eu estou trazendo aqui para poder compartilhar com o Cláudio.
Alguma grande inspiração que lhe ajudou no seu processo de trabalho, desenvolvimento de alguma campanha que você acha bacana assim, para compartilhar com a gente? Eu poderia citar duas, né? Uma foi o grande prazer de ter feito a campanha do filme do Snoopy, né? Que sempre foi um personagem que eu tive um carinho muito grande desde a minha infância. Então foi uma campanha super divertida, uma campanha de grande dimensão. Eu pude criar peças exclusivas para o Japão e elas eram peças mais artísticas, né? Que o Snoopy só perde no Japão como personagem para Hello Kitty, que né, faz um certo sentido. Então é bem popular e tinha essa edição limitada de exemplar de colecionador de peças, né, gráficas inspiradas no personagem. Então foi um projeto muito especial para mim. E o outro é por ser brasileiro, ter sido convidado e ter sido escolhido para fazer a campanha do Rio 2, né? Que não preciso nem falar muito. É um filme sobre o Brasil, com um diretor brasileiro e eu sendo brasileiro. Sou baiano de coração, mas o Rio de Janeiro é uma cidade que o mundo ama, né? E toda a questão da aventura do Amazonas, eu pude colaborar bastante com o pessoal de marketing que tinha pouco conhecimento, né? Os mistérios do Brasil. Teve momentos divertidos das pessoas não entenderem o que era uma Vitória Régia, né? Querendo botar bananeira no Amazonas, então coisas inusitadas e específicas, e eu sendo brasileiro pude dar uma boa colaborada com essa campanha. Então eu diria que são esses dois projetos. Bacana. E aí aquela coisa, né? Propriedade total sua em poder orientar e dizer, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, gente, né? Legal, muito bom. Acho que para o criativo, para o designer, para o profissional que trabalha com a imaginação, eu sei que todo trabalho tem o seu carinho, tem a sua marca na história do profissional, mas tem alguns trabalhos que você diria assim, esse é o que eu mais gosto, ou um dos que eu mais gostei de ter feito? Esses dois, claro, entram, né, o do Snoopy e o do Rio 2, mas com certeza outros dois marcaram a minha vida. Porque foi o projeto que mudou a minha carreira, foi o projeto da Encantada, né? Eu até esse momento, foi no início da minha carreira lá nos Estados Unidos, eu trabalhava muito mais só como ilustrador, que é como eu fui, né? Como artista. E eu tinha tido já a oportunidade com outros trabalhos, né? Como eu falei, o Lucas e outros que vieram nesse ínterim. Mas o Encantada, eu tive algumas ideias que entraram em competição com várias outras, de outros diretores de arte e de outras agências na época. E a minha foi a que foi selecionada pelo time de marketing, não só da Disney, né, mas os times de marketing deles do mercado internacional. Começou só com a França, era uma peça que seria de início só para a França, e depois, pelo resultado que essa peça teve, né, pelos testes de marketing que eles fizeram, a peça acabou sendo utilizada para o mundo inteiro. Então, foi realmente um momento de transição da minha carreira lá, pelo sucesso que teve, né, do conceito que eu tinha trabalhado. E o outro, que seria inegável, que foi o Toy Story 3, né, que foi a campanha que me concedeu o prêmio maior de marketing, né, que seria o Oscar do marketing lá em Hollywood, que é o Key Arts Award, né, o maior prêmio que você pode receber. Então, são duas campanhas que eu me diverti muito fazendo e que têm uma importância grande na minha história. Galera, aí, ó, são razões para a gente ter orgulho de ser brasileiro, né? Porque a gente vê tanta notícia ruim, mas apesar de tudo isso, tem tanta gente boa fazendo coisas legais aí para a gente ter orgulho. A gente tem que abrir mais os olhos e observar mais essas coisas boas.
Bom, eu acho que a gente poderia passar aqui o dia inteiro conversando. O Cláudio é um papo muito legal, o conteúdo que ele tem é incrível, mas a gente não tem, infelizmente, todo o tempo do mundo, até porque o Cláudio tem outras coisas para fazer. Ele está aqui no Brasil para visitar a família, ver os amigos e a gente tem que encerrar esse bate-papo. Vou fazer uma última pergunta. Com toda essa trajetória que você teve, Cláudio, muita gente deve ficar imaginando, poxa, como é que eu faço? Para poder seguir um caminho parecido, para construir uma trajetória? O que é que você daria de conselho para quem está começando ou quem está querendo, enfim, desenvolver uma carreira inspirado, por exemplo, no seu exemplo, no seu caminho? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu me sinto abençoado, né? É uma palavra que eu uso, apesar de ser agnóstico, então me sinto abençoado pelos deuses, por tudo de bom que existe na vida. Por eu ter literalmente ilustrado a minha vida com as minhas ilustrações. Né? A minha vida inteira tem sido traçada pelos meus desenhos, pela minha capacidade criativa. Foi o meu ganha-pão do começo até agora. Né? E uma mensagem que eu deixaria para todos os jovens artistas e principalmente para os pais dos jovens artistas é não deixar de acreditar nesse potencial. Né? Os meus pais tiveram uma importância decisiva na minha motivação para poder seguir o que eu faço. Como eu disse, eu desenhava desde criança. Vou até mencionar um fato bem curioso. Eu adorava desenhar pin-ups, né? Playmates. Eu era apaixonado pela revista Playboy. E a minha mãe é super religiosa, então apesar dela não gostar muito dos desenhos, ela guardou todos esses desenhos e ela via a minha capacidade artística. Então eu tinha 12 anos, né, na época, e eu já desenhava muito bem, né, muito bem, e chamava a atenção dela, chamava a atenção todos os meus amigos de infância que ainda mantêm contato comigo, eles reconhecem os desenhos e tudo. Então, eu sempre acreditei nisso, é sempre o que eu quis fazer. Né? E venho de uma família que meu irmão mais velho é engenheiro civil, minha irmã do meio é médica, eu era o mais novo, então tinha uma certa pressão que eu sentia também, né? De, eu tenho que, sei lá, não sei o que, o advogado da família, não sei o que, mas não, eu sempre fui o artista, né? E na minha família inteira, eu sou o único da área de artes. E os meus pais sempre me incentivaram, né? Eu sei que tinham medo, né? Como eu tive medo várias vezes, né? No Brasil não é tão fácil, né? Eu acho que, ainda mais agora nesse momento que a gente vive uma crise política, econômica, social tão grande, as pessoas estão com muito receio, né? Eu imagino para quem tem um filho jovem e está escolhendo uma profissão. Mas se essa é a sua paixão, né? Se é isso que você gosta de fazer, tá no sangue, né? Eu sou um grande fã do Freddie Mercury, o cantor do Queen, e ele tinha uma frase que ele dizia: se eu não fosse cantor, eu seria dona de casa. Né? E eu sou bem por aí, porque o que eu sei fazer é desenhar, é criar, né? É como eu literalmente falei, eu ilustrei a minha vida com as minhas ilustrações. Então, se é esse o seu sonho, acredite. Se é esse o sonho do seu filho, acredite. Tudo de bom. Prazer. Senti que teve emoção aí agora. Eu também emocionei. Bom, gente, muito obrigado. Eu queria aqui, de público, agradecer a generosidade do Cláudio de dispor do tempo dele para estar aqui, para poder nos passar um pouco dessa experiência, desse conhecimento. Foi muito rico, muito legal. Eu te agradeço de coração e em nome da Criante. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo.